Eu cresci sendo muito tímida. Perdi a conta de quantas vezes eu desejei ser invisível. Passei anos da minha vida com os ombros caídos, o olhar para baixo, inclinada, com a cabeça em direção ao chão, falando baixinho, evitando contato visual como o diabo foge da cruz. Ficava no meu canto, de boca selada, fechada no meu mundinho, para evitar chamar atenção e ser obrigada a interagir. Eu lembro até de fazer xixi na calça na escola, aos 6 anos, porque a possibilidade de levantar a mão e ter que andar até a porta com a sala toda olhando para mim era uma ideia que me aterrorizava. Olhando para trás, com o conhecimento que eu tenho hoje, sei que tive fobia social, que é a timidez num nível patológico. Hoje, aos 33 anos, eu gravo esse vídeo para dizer que ninguém merece ter a sua vida roubada pela timidez excessiva e que essa luta pode sim ser vencida, e mais do que isso, é uma vitória que transforma a sua vida da água para o vinho em todos os aspectos. Algumas terão mais dificuldades do que as outras, até porque pode haver uma influência genética, mas o fato é que toda mulher que já sofreu por ser muito tímida pode mudar essa realidade por meio de esforço, conhecimento e prática. Ué, Flávia, mas e os homens? Eles também não sofrem com a timidez excessiva? Sim, sofrem, mas as repercussões são muito distintas das que acontecem na nossa vida. Vale lembrar que eles não menstruam, não engravidam, não sofrem com machismo, não sofrem pressão estética como nós, entre tantas outras diferenças biológicas e culturais. Imagine que você passou a vida com um nó na garganta, forte e resistente, capaz de te envergonhar, te calar e te fazer sentir a pior pessoa do mundo. Na infância, ele atrasou seu desenvolvimento motor, intelectual e social. Na adolescência, resultou em bullying e numa sensação angustiante de inadequação. Na vida adulta, implicou em brigas, choros, mal-entendidos e separações na vida afetiva e em frustrações e dores de cabeça na vida profissional. Imagine que nessa prisão sufocante de não conseguir se expressar e se relacionar, as pessoas ainda tinham a covardia de apontar para você o dedo, dando risada, te chamando de bicho do mato e perguntando se o gato comeu sua língua. Que ódio! Quando criança, a pessoa muito tímida, ela quer pular, ela quer brincar, mas ela não consegue. Quando adolescente, ela tem vontade de conversar, de dançar, de paquerar, mas o medo do que os outros vão pensar paralisa. Quando adulta, ela sonha conhecer gente legal, das suas opiniões e se desenvolver a carreira, mas como sempre, aquele maldito nó na garganta se apresenta e a pessoa congela, dominada por inseguranças e por necessidades de validações externas. Até os meus 27 anos, eu me sentia isolada do mundo, de mãos atadas e incapaz de sair da condição de sofrimento. Várias vezes eu me vesti mal de propósito, colocava roupas largas para tentar me esconder, porque eu sabia que se eu me vestisse bem e ficasse bonita, eu poderia chamar atenção e as pessoas iriam olhar para mim. Quando eu, enfim, aprendi a lidar com a timidez, os meus relacionamentos afetivos e a conexão com os meus familiares melhoraram absurdamente. E o meu trabalho de nutricionista influenciadora deslanchou. Eu parei de afogar a minha inibição com abuso de álcool aos finais de semana. Enfim, eu pus um ponto final na fama de ser submissa e de ter dedo podre para os homens. A minha autocrítica era tão grande que não permitia que eu me valorizasse, só atraindo caras errados. Os cuidados com a saúde foram essenciais para eu me tornar mais disciplinada, mais autoconfiante, e ver o meu corpo mudar também me fortaleceu. Eu sei que tem gente que vê o meu trabalho nas redes e nem por um segundo imagina que durante muito tempo eu passei noites e mais noites desejando ser invisível. Mas é verdade. Presta atenção aqui. Antes de qualquer coisa, eu recomendo que você tenha um propósito claro e firme para te motivar na batalha contra a timidez. No meu caso, foi a ambição profissional. Eu sabia que ela era um peso morto para minha carreira. Se eu não mudasse, eu viveria estagnada, ganhando uma merreca e não sendo reconhecida. Então, pense nisso com muita calma e tenha clareza de qual vai ser o seu propósito nessa batalha contra a timidez. Em primeiro lugar, nós precisamos parar de fazer confusão com introversão, timidez e fobia social. Introvertidos são pessoas que recarregam a sua vitalidade quando estão sozinhos, diferentemente dos extrovertidos que precisam da presença de outras pessoas para se energizar. Os introvertidos podem ser bons nas interações sociais, mas eles apenas não buscam isso a todo momento. Já a timidez é sobre você se sentir insegura, envergonhada, desconfortável, retraída em situações sociais. E a fobia social acontece quando a timidez atinge níveis muito altos e se torna uma doença.
A segunda orientação é lembrarmos diariamente que nós não somos a última bolacha do pacote. Sempre que você achar que as outras pessoas estão te julgando, te observando ou te analisando, muito provavelmente são apenas fantasias da sua cabeça. No geral, as pessoas estão simplesmente vivendo suas vidas e focando em si mesmas. Eu sei que não é fácil girar essa chave quando você passou uma vida toda fantasiando que todo mundo está prestando atenção em você, mas é transformador. A terceira dica é cuidar da sua saúde física e mental, exercitando o autoconhecimento e parando de impor mudanças incompatíveis com a sua personalidade. No meu caso, levar a academia muito a sério e fazer terapia cognitivo-comportamental foram e continuam sendo duas coisas muito importantes para o meu desenvolvimento. É difícil conseguir confrontar as nossas questões mais profundas sem o suporte profissional. Eu conto detalhes sobre isso no vídeo 12 da minha plataforma de assinatura, o No Tapete. Eu vou deixar o link na descrição para você conhecer. A quarta é reduzir drasticamente o uso de redes sociais e a exposição a telas. O ser humano é uma espécie social que necessita de trocas presenciais com outros indivíduos, não apenas para sobrevivência, proteção, proliferação da espécie, evolução cognitiva, mas também para desenvolvimento da linguagem da cultura, aprendizado e transmissão de conhecimento, divisão de tarefas, conexões emocionais, apoio social e muito mais. Não se esqueça que o estímulo das interações virtuais para o nosso cérebro é totalmente diferente das interações do mundo real. Há quem diga que 40% das pessoas têm algum grau de timidez e eu não tenho a menor dúvida que esse número vai crescer, conforme as pessoas gastam mais tempo sozinhas e com a cara enfiada no celular. É sério, gente, se eu tivesse acesso a celular quando criança, como as crianças têm hoje em dia, eu não consigo nem imaginar quão tóxica e doentia teria sido a minha relação com o celular. É a armadilha perfeita para meninas com dificuldades sociais se afundarem de vez. A quinta dica é adquirir o hábito de escrever à mão, tirando os pensamentos da cabeça e colocando eles no papel. No meu caso, eu uso caneta, caderno, sem pauta, vou escrevendo, mas pode escolher como que funciona melhor para você. Esse exercício ajuda demais a nos tornarmos menos autocríticas e mais conscientes das nossas angústias. Além disso, quando eu travava na hora de falar o que eu precisava para alguém, eu escrevia e enviava por mensagem. Não é o ideal, mas ajudava pelo menos a criar coragem para depois ter a conversa cara a cara. A sexta orientação é fazer exercícios de mentalização, se imaginando naquelas situações sociais que te geram desconforto, mas visualizando que tudo dá certo e que você não é mais dominada pela sua timidez. Por exemplo, no meu caso eu era dominada por uma sensação de vergonha extrema quando eu saía com paquera. Eu cheguei a inventar as desculpas mais esfarrapadas que você pode imaginar para evitar que nós fôssemos jantar, porque eu tinha muita vergonha de comer na frente do carinha. Eu não preciso nem dizer como que eu ficava na hora de beijar e outras coisas. Hoje, em vez de beber para criar coragem e ficar desinibida, eu sentaria sozinha em casa, fecharia os olhos e investiria 5 minutos visualizando tudo dando certo, com uma Flávia imaginária segura de si, simpática e interessante. A sétima e última orientação é listar quais tipos de interações sociais você pode começar a parar de se esquivar a partir de hoje. Aquelas mais básicas, sabe? Que não vão doer tanto e que vão proporcionar sensações de pequenas vitórias. Por exemplo, dar bom dia para as pessoas, puxar assunto com o caixa do supermercado, pedir informações na rua, falar sobre o clima com o porteiro, com a pessoa no elevador, falar com o motorista do Uber, com os vizinhos. Conforme o seu repertório de comportamentos se expande no seu cérebro, você deve aumentar o grau de exposição dessas interações. E de pouquinho em pouquinho, de forma consistente e consciente, quando você menos esperar, você vai controlar a sua timidez. Eu, por exemplo, continuo sendo uma pessoa tímida e provavelmente sempre vou ser assim. Mas agora eu conheço muito bem como que a timidez funciona, de modo que sou eu quem a domina e não o contrário. Apesar da timidez, eu consigo agir. A Flávia de 10 anos atrás nunca iria imaginar que hoje estaria fazendo esse vídeo para inspirar outras mulheres a se libertarem dessa prisão de achar que sempre estão sendo julgadas. O nó na garganta que eu falei no início do vídeo ainda aparece de vez em quando, eu confesso, mas de maneira sutil comparado ao passado.
Hoje eu consigo olhar nos olhos das pessoas, eu sei me comunicar com clareza e inspiro confiança com o meu conteúdo. Mas o principal de tudo é que eu nunca mais senti vontade de ser invisível. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, envie para as mulheres que você ama e me conte nos comentários como é que a mensagem desse vídeo bater por aí, que eu vou adorar ler. Aliás, esse já pode ser o seu primeiro exercício de exposição gradual. Que tal? Para ver o vídeo em que eu falo mais de 30 minutos sobre como que foi a minha jornada de superação da timidez excessiva, o link da assinatura está na descrição ou no comentário fixado. Um beijo enorme, obrigada pela presença até aqui e até o próximo vídeo.